Então, aqui, de fato, como a gente mostrou na aula anterior para vocês, você consegue utilizar a plastificação de maneira correta e reduzir bitol de 25 para 12,5 da maneira correta. Tá? Em algumas situações, não consegue. A gente viu que quando o X/D é muito, muito alto, realmente fica mais difícil, né? A gente acaba esbarrando ali na capacidade de rotação plástica, né? Que não permite muita coisa, tá? Então é isso, tá? A gente viu casos que você consegue reduzir para caramba a armadura e casos que você não consegue, tá? Então a gente precisa estar sempre atento, porque a gente está sempre correndo o risco jurídico, né? De ter qualquer problema, dependendo, se for residência de alto padrão, pega um perito que viu que você não cumpriu os requisitos normativos de plastificação, cara, e às vezes a fissura não tem nada a ver com aquilo. Foi uma fissura de retração que aconteceu ali no meio do projeto. Mas aí o cara vai. Então, por isso que a aula anterior, pessoal, é muito, muito importante para vocês terem a visão, né, de como fazer correto. A gente vai hoje complementar com esses tópicos aí, né? Um dos tópicos é a questão efetivamente da. Tirar aqui, né? Fechar o anterior, né? Só para abrir o correto. Então, aqui, vejam, ó, a gente tem. Aí já não é um edifício, né? É realmente uma residência, né? Tá? E aqui a gente tem nesses pilares aqui. Deixa eu abrir o 3D também para contextualizar também, né? Assim, contextualizar o projeto de maneira geral, né? Vou abrir o modelador e abrir o 3D, só para a gente identificar efetivamente, né? Esse elemento aqui, né? Aqui, ó, é esse cara aqui, tá? O N2 é esse. Ele nasce nessa viga de transição. 3D. Olha aqui, ó. A viga que ele nasce aqui, ó. Então, nasce numa super viga de transição, né? Que aqui está como propriedade terra, né? Mas ele nasce aqui, né? E segue aqui. Então, é esse cara aqui, né? Nascendo nessa viga. Então, vamos ver o dimensionamento dele. Não sei se está processado, os desenhos estão aí. E aí, pessoal, já antecipando o embasamento teórico da minha conclusão sobre isso, uma estrutura de concreto armada ou protendido, elas têm uma capacidade de adaptação plástica. O que isso quer dizer? Como a gente viu na aula anterior, introduzindo esse assunto. É possível que façamos, que utilizemos de artifícios para que a estrutura apresente uma redistribuição de esforços mediante uma plastificação, ou seja, com uma alteração no funcionamento original da estrutura, certo? A natureza da estrutura, ou seja, os elementos com as respectivas características mecânicas e geométricas vão apresentar um resultado obtido ali através da compatibilização de deslocamentos, rotações, translações, e esses resultados eles são provenientes da análise estrutural, considerando os elementos com aquelas características. Então, você vai ter ali um resultado de compatibilização de rotações, de translações, tá? Que a gente chama de análise elástica, certo? Beleza, mas será que, devido a essa característica do material concreto, especificamente do concreto armado, do protendido, a gente não pode fazer adaptações, não pode fazer alterações na estrutura, de modo que ela tenha um funcionamento com redistribuição de esforços, mediante uma alteração ali em um grau de continuidade, em um grau de engastamento. Podemos sim, certo? Tanto é que na aula anterior a gente tratou ali 3 horas de conteúdo
só mostrando esse assunto, certo? Beleza, vimos que não pode fazer de qualquer jeito, que tem regras, né? Só que o que acontece? O que a literatura trata com muito afinco e a norma, consequentemente, traz para a gente também de maneira muito detalhada? Elementos submetidos à flexão simples, lajes ou vigas contínuas. Então, qual é a classificação que é tratada nesse caso? É tratada a classificação do grau de continuidade. Vigas e lajes contínuas, certo? Ou seja, que tenham vãos separados por apoios que permitem, que fazem a continuidade do elemento, mas que não tem ali uma rigidez, a rotação para absorver momento, elas só fazem a continuidade. Então, o que a gente pode mexer? Que a norma tem isso aí tratado de maneira bastante detalhada e refinada, o grau de continuidade. Então, se eu tenho ali uma continuidade, né, que numa análise elástica gera ali um resultado, eu posso mexer nesse grau da continuidade. Se deu um momento ali de 10, eu posso reduzir esse momento, conforme a gente viu aí de maneira bastante densa na aula 1, tá? Beleza. E se eu tenho também uma ligação de extremidade, principalmente aí no caso seria basicamente viga pilar, também a gente pode mexer ali naquele grau de engastamento, vamos chamar assim. Né? Se numa análise elástica deu ali 10, eu posso reduzir para 9, para 8, para 7. E lógico, né, que essa alteração no mecanismo da estrutura vai resultar numa redistribuição de esforços. Ou seja, eu sei que isso é óbvio, novamente, mas o que é óbvio precisa ser reforçado mesmo assim, tá? O equilíbrio precisa ser atendido, logicamente, tá? Então a gente viu isso. Então esses cases, né, de ligação viga-pilar em extremidade e continuidade, esses cases de classificação são tratados na norma de maneira assim extensa, na verdade. Beleza, isso aí a gente sabe que é tratado. Agora, existem só essas situações passíveis de classificação em uma análise elástica? Não. Que outros cases também existem que são passíveis de classificação? Por exemplo, a gente vai tratar hoje aqui, que é a questão da torção. Tá? Esse case também é tratado de maneira bastante explícita na norma. Tá? Tem também aí algum grau de interpretação para tratar na laje ou na viga, que a gente vai mostrar hoje também. Mas entendo que ele está contemplado na norma, tá? E tem algumas questões interpretativas, sim, tá? Mas é tratado na norma efetivamente, tá? De maneira bastante explícita. Assim como o case aí de classificação em continuidades ou ligações de extremidade de elementos submetidos à flexão simples, né? Lajes ou vigas, tá? Agora, vou dar outro exemplo para vocês interessante aqui. Acredito que muita gente aí trabalha com TQS, né? Escreve aí no chat. TQS, quem trabalha com TQS aí. Só para eu ter noção. Eu sei que isso aqui não é tanto o método SGARB como esse módulo aqui, que vai entrar no método SGARB, né? Vai estar disponível para quem é aluno, tá? Mas escreve aí no chat, TQS, para quem usa TQS. Escreve aí, TQS. Mas o Eberic serve também, tá? Que eu vou dizer aqui. Tá? Mas eu vou usar aqui um linguajar de TQS. Eu conheço o Eberic também, né? Vou também usar um linguajar de Eberic. Vocês sabem que tanto o TQS como o Eberic, CIPCAD não, CIPCAD é outro departamento, CIPCAD só tem um tipo de modelo, tá? Mas o TQS e o Eberic, eles têm dois possíveis modelos de pórtico. Um, que seria o pórtico formado por pilares e vigas. Não vou colocar nome não nos bois para a gente poder generalizar para os dois, tá? Mudei de estratégia aqui, tá? Então, é o modelo de pórtico formado por pilares e vigas, e o outro é o modelo de pórtico formado por... Deixa eu tirar o compartilhamento. Vou voltar aqui. Interessante falar isso aqui, sem essa tela aqui. Então, a gente tem no TQS e no Eberic possibilidades de dois modelos de pórtico espacial. Uma seria o modelo de pórtico formado somente por pilares e vigas, certo? Então, esse é um possível modelo, ok? Então, a laje, ela sim tem a sua representatividade ali, de modo que a sua característica de diafragma rígido
esteja ali presente nesse modelo mais simplificado, tá? Embora a laje não seja discretizada e modelada dessa forma, certo? A laje propriamente dita não é modelada, só que ela é representada através de ações dentro desse modelo de pilares e vigas, de modo a representar pelo menos o efeito de diafragma rígido, ou seja, de interligação ali no pavimento, de modo que haja uma compatibilidade de deslocamentos, tá? Mas ela não está modelada ali. Mas existe também a possibilidade, tanto no TQS como no EBERIC, de você ter um pórtico formado, além de pilares e vigas, também pela laje modelada. Então, a gente realmente tem aí uma diferença significativa, tá, de um modelo para o outro. A densidade aí, né, de nós, né, enfim, a complexidade matemática mesmo, né, o custo matemático aí computacional, né, para resolver ele também cresce absurdamente, que agora a gente tem a laje também discretizada, tá? Então você tem esses dois modelos. Qual seria o modelo realmente que, assim, não há discussão, assim, digamos, qual o modelo mais representativo da estrutura? Se eu tenho uma laje monolítica ali na estrutura. Não interessa se é estrutura convencional, se é laje lisa, se é laje cogumelo, se é laje nervurada. Qual modelo é mais representativo? Responde aqui no chat. Com a laje ou sem a laje? No modelo de pórtico parcial. Com a laje, coloca com a laje ou sem a laje? Escreve aí no chat. Com a laje ou sem a laje? Qual que é o mais representativo da estrutura real? Uma dica. A laje está monolítica, assim como as vigas estão monoliticamente ligadas nos pilares, a laje está monoliticamente ligada nas vigas, nos pilares, né? Se for o caso. Não é verdade? Então, assim, qual o modelo mais representativo? Em tese, o modelo com a laje. Na verdade, em tese, no modelo com a laje. Porque, efetivamente, a estrutura é toda monolítica. Pilares, vigas e lajes. Então, assim, obviamente que era um modelo com a laje. Mas aí eu vou perguntar para vocês aí de novo. Vocês usam em 100% dos seus projetos ou na vida profissional de vocês, né? Assim, vale tudo, tá? Vocês já usaram alguma vez no TQS o modelo 4 ou no EBERIC o modelo, qual é o nome mesmo no EBERIC? No EBERIC é modelo... esqueci o nome do modelo do EBERIC, mas enfim, acho que o André Paulista está aí, né? Se puder escrever o nome dos modelos aí, mas Paulista da nossa... Aí está um exemplo, né? Um cara que usa o EBERIC e está aí, né, no método SGARB, eu tenho certeza aí que está aproveitando bastante, assim como vários usuários do EBERIC, tá? Modelo integrado, isso, modelo integrado. Modelo integrado é com a laje, né? E o outro modelo é poste integrado, modelo integrado, isso, show. Aí, um monte de gente aí que usa EBERIC aí e que é do método SGARB. Todo mundo aí, ó. André Paulista, Lígia, então todo mundo aí é da comunidade e tenho certeza que estão aí aproveitando bastante aí o método SGARB e ajudaram aqui escrevendo qual é o nome do modelo. Então, se você usa, assim, mas beleza, você sempre usou agora vamos lá, agora que lembrei o nome do EBERIC aí, né, me lembraram. Agora respondam aí no chat. Se você já usou alguma vez o modelo 4 do TQS ou o outro modelo do EBERIC, modelo também só de pilares e vigas, não o modelo integrado, o modelo mais simplificado. Responde aí, se você já usou alguma vez esse modelo, só de pilares e vigas. Responde eu aí. Já usei o modelo 4. Se você já usou o modelo 4 no TQS, ou usou o modelo só de pilares e vigas do EBERIC, não o modelo integrado. Eu aí. Vou escrever também aqui. Então, assim, eu não vou dizer que nenhum de vocês... acredito que, né, quem faz projeto, eu diria que 95% no mínimo, tá? Nem todo mundo está escrevendo aí, mas acredito que né? A Delson é uma exceção aí. Aqui dificilmente, né? Acredito eu que dificilmente você nunca usou o modelo, né? Que se você usa um dos dois programas, o modelo que é formado por um pórtico de pilares e vigas, tá? Normal, tá? Um modelo global formado por pilares e vigas. Dependendo da estrutura, é um modelo perfeitamente utilizável. Por que eu estou forçando nisso, pessoal? Vamos combinar
que qual modelo, qual análise elástica seria o quê? Considerando a laje, não é isso? O modelo com a laje. E o modelo sem a laje é o quê? O que a gente está fazendo quando a gente usa o modelo sem a laje? A gente está fazendo o quê? Uma classificação, não é verdade? Uma classificação. Aí eu pergunto a vocês de novo aqui: o modelo, o pórtico, a estrutura não é laje, viga e pilar? Então, a análise elástica, a análise mais efetiva, é a do pórtico formado por pilares, vigas e lajes. Então, se eu estou fazendo uma análise, aí, por exemplo, para vento, considerando só pilares e vigas, eu estou o quê? Desprezando a contribuição da rigidez, a flexão da laje para a estabilidade global, para a distribuição de esforços oriundos da ação de vento, não é verdade? Concordam? Então, a classificação. Mas e aí? Qual é a quantificação dessa classificação? Quanto que eu posso fazer? Não tem, não existe. É no bom senso. A gente sabe que, por exemplo, uma estrutura formada somente por uma laje lisa, dificilmente a gente consegue utilizar. Essa classificação não é correta. Assim, além de não passar na estabilidade, né, de apresentar parâmetros fora de norma, além disso, essa estrutura ela não tem boa representatividade com o modelo no qual a laje não está presente no porte espacial, tá certo? Então, assim, beleza, para essa laje, eu sei que eu não posso classificar, que seria o modelo realmente com a laje no pórtico. Agora, eu sempre posso fazer isso? Não, tá? Nesse caso, não. Mas, assim, é uma estrutura convencional ali, com vários pórticos de pilares e vigas bem rígidos, uma lajezinha de 10 ali. Poxa, será que nesse caso eu não posso desprezar a contribuição dessa laje para a estabilidade, ou seja, ter um pórtico sem essa laje, eu rodar os pavimentos isoladamente e resolver essa laje só para cargas verticais? Ah, nesse caso posso, né? Uma estrutura totalmente convencional ali, né? Com pórticos bem rígidos, formados por pilares e vigas. Ora, nesse caso não tem problema, né? Aí você vai e posso usar o modelo de pórtico somente de pilares e vigas perfeitamente, não é isso? Mas não é uma plastificação, a laje ela não está ali, ela não vai ter ali um 0,02 tonelada-metro ali, se eu colocar no modelo. Então, se eu estou desprezando esse 0,02 ali, que seria o esforço, se eu colocasse a laje no pórtico espacial, eu estou desprezando ele, só que está sumindo esse 0,02, esse 0,1, ele está sumindo do nada? Está desaparecendo? Não. Ele vai estar sendo o quê? Redistribuído para pilares e vigas. Ora, pessoal, isso não é uma classificação, mas e aí? Qual é a quantificação que eu tenho para poder classificar ou não? Não existe. É no bom senso. Tá certo? É no bom senso. Tá certo? Assim como eu citei uma, né? Não vou citar tanto, porque né, vai ficar descontextualizado aqui. Mas eu queria citar esses exemplos para vocês entenderem que um é extremamente bem contemplado na literatura, na norma, tem tratativas simplificadas, tem tratativas refinadas, show de bola. Tá ali, né? Realmente muito bem resolvido, que é a classificação aí referente a vigas e lajes no que tange grau de continuidade, grau de engastamento, a classificação. E acabei de citar um aqui que a literatura não trata. Por quê? Ora, o grau de complexidade, né, para a gente poder dizer se a gente despreza ou não a laje e redistribui esses esforços devidos ao vento para outros elementos, assim, não tem como mensurar isso a princípio. Então fica no bom senso. A gente tem como engenheiro decidir se a gente despreza ou não a laje, redistribuindo os seus esforços para outros elementos. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para introduzir o que eu vou colocar para vocês aqui. Esse case aqui de pilar na cena em viga de transição, ele não está contemplado em lugar nenhum na literatura e também não está, consequentemente, contemplado em norma. Porque assim, o que acontece? Esse pilar aqui que nasceu nessa viga, esse esforço que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, agora eu vou abrir aqui a tela. Então, esse pilar aqui que nasce, ó,
Aqui, ó. Esse pilar que nasce aqui, o PN2, ó. Esse esforço aqui, tá aqui numa envoltória, né? Esses esforços, né, que estão acontecendo aqui nesse elemento, né? É que, né, não é um esforço tão pesado assim, né? 2,7, realmente, beleza. Mas veja só no dimensionamento o que aconteceu. É um momento pequeno, né? Ô, Diego, tá rodando aqui? Você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Acho que tá sem o áudio, né? Que é o padrão aqui pra gente, né, ter a sequência, né? Não sei se dá pra você escrever aí, né? Mas suporte. Vamos dar sequência aqui, depois o suporte libera o áudio, aí vocês podem perguntar, para a gente também não interromper aqui. Bom, e aí o que aconteceu? Olha, já estão vendo ali a armadura dele, né? Então, assim, essa armadura, ela teve aí essa ordem de grandeza aqui, né? Barras de 20, né? Etc, né? Então, aqui, ó, justamente na base, ó. Então, olha, o que aconteceu? O normal, efetivamente, aqui do pilar, ó, ele é baixíssimo, né? Tanto é que, assim, com essas barras de 20, ele tá assim, a envoltória de mínimo tá aqui, né? Realmente nem dá para ver direito, né? O muito resistente aqui tá muito, muito, muito maior do que o mínimo. Só que a gente precisou ter esse muito resistente por quê? Porque o esforço na base, majorado ali pelo gama N mais o gama F, tá? Que o pilar tem dimensão menor que 19, ele precisou realmente dessa armadura para ter um momento resistente que ultrapasse aqui o momento atuante, né? De cálculo, tá? Então, assim, é um caso realmente que, né, a gente, digamos assim. Só que esse valor, esse momento que aconteceu ali, ele não é um momento que surgiu do nada. Ele é um momento que veio de uma análise elástica, com as combinações de estado limite último, e aconteceu ali aquele momento. Ponto final. Ele ocorreu ali. Agora, eu posso pegar e desprezar esse momento? Então, essa que é a questão, tá? Assim, é um momento baixo nesse caso aí, realmente, sabe? Mas, assim, o que eu tenho a informar para vocês é que não há na literatura uma tratativa específica desse tipo de classificação, de classificar o pilar. Na norma, é dito que a classificação no pilar ela deve ser proveniente da classificação de vigas que é tratada na norma. Só que aqui não é esse o caso. É o pilar que está se engastando ali parcialmente na viga de transição e aconteceu aquele momento ali. Seja de uma análise para carga horizontal, seja de uma análise, enfim, a combinação pode ter como ação principal uma ação lateral, ou devido a assimetrias, pode ser inclusive para ações gravitacionais, tá? Então, assim, o momento está acontecendo ali. Você pode zerar esse momento assim, de acordo com o seu livre-arbítrio? Assim, se você vai fazendo, se você fizer isso, tá? Esse caso aqui, o momento mais baixo ali em relação à seção transversal, a gente pode até raciocinar desse pilar aí, enfim, né, funcionando como se fosse ali, mesmo que a gente trate ele funcionando como se fosse uma viga, a gente, de qualquer forma, teria que tratar os limites de classificação, considerando a flexão composta. Então, assim, não é uma coisa simples, tá? Não seria uma coisa simples.
Sim, no programa você tem a opção de rotular. Só que assim, você vai estar fazendo uma plastificação, trazendo esse momento desse valor aí que a gente mostrou para zero. Então, assim, não há nada na literatura, né? Eu sei que é o bitola, eu estou trazendo isso aí para provocar mesmo, porque eu sei que a bitola de 20 é exagerada com sobrado, né? Mas efetivamente aqui, né, como o momento é baixo, etc., tá? A gente poderia realmente aqui, dentro de um bom senso, né, nós como calculistas, entender que aqui podemos classificar rotulando, tá? Mas o que eu coloco aí para vocês como ponto de atenção, eu vou fazer a operação aqui dentro do programa, né? Para vocês verem, né? O programa tem essa opção aqui. Só que é importante a gente mencionar que, efetivamente, a gente tem aqui modelo, né? A possibilidade de, ó, de rotular na base, no caso, né? A gente foi nesse tramo superior aqui. Então a gente articulou, tá? Articulamos e agora vamos rodar de novo aqui. A gente viu o resultado, né? Tá certo? Então, eu só estou trazendo para vocês e, pelo menos, eu não conheço, na norma não tem isso, tá? A norma trata classificações e são limites, como a gente viu ali, bem chatos ali de trabalhar, né? Bem complexos para a gente poder ultrapassar um pouquinho, tá? Esses valores ali que são propostos, tá bom? Então, eu só estou realmente trazendo para vocês aí que não há uma tratativa efetiva disso na literatura, na norma. A plastificação do grau de engastamento de um pilar numa viga de transição. Aconteceu aquele momento ali numa análise elástica, tá? Aí você vai, não, mas eu quero desprezar essa continuidade aqui do pilar com a viga de transição, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. Só que fica por conta do bom senso teu como engenheiro, tá? Avaliando ali, tá? E entendendo que esse momento ali, se ele for desprezado, né? Qual é o grau daquele momento para aquela sessão, tá? E se ele sendo desprezado, é algo que não traria assim uma mudança grande ali de funcionamento para a estrutura, tá? De modo que, nesse caso, o momento realmente ele tem um valor absoluto baixo, né? Mas comparando com a resistência da seção, considerando ali como viga, né? Digamos assim, é um momento relativamente, digamos assim, não tão baixo assim, né? Tá? Lembrando que no método SGARB a gente vai ter uma aula específica falando de plastificação com o TQS, tá? A ideia aqui não é dar aula de TQS, né? A gente pode estar mostrando algum comando ou outro aqui, tá? Mas a gente vai ter no método SGARB, tá? Uma aula especialíssima de TQS avançado mostrando a plastificação pelo programa, todas as possibilidades relativas à plastificação, como fazer, tá? Então, tem uma aula especialíssima que a gente vai ter ao vivo no método SGARB tratando esse assunto, tá? No módulo TQS avançado, tá? Então, a gente tem o módulo de TQS avançado, que a gente está fazendo aulas ao vivo, tá? Então, essa vai ser uma, né? Além dessa, temos um módulo só de pilar parede, né? Que já foi gravado, tá na plataforma já para vocês, né? Tá? Foi gravado ao vivo também. Vamos ter uma aula falando de pilar tratado como tirante, tratado como pilar de compatibilização, nascendo em laje, né? Uma aula especial sobre cases especiais de pilares, né? Então, um assunto aí também imperdível, entre outros assuntos que a gente vai tratar também no TQS avançado, tá? Então, vão ter aí vários tópicos, né? Grelha não linear, que a gente vai ter a tratativa dela no método SGARB, a gente vai fazer também uma parte especial sobre isso. Então aí tá imperdível, né? Show de bola. Então aqui, aí ó, é,
Dimensionou. Ué, não efetivou. Topo, que assim, qual é a classificação? Você tem que ir no lance, né? Vim aqui em pórtico. Tinha selecionado esse, né? Base. Vai sair sem salvar? Rapidamente aqui. Enfim, a gente está mostrando a opção aqui, mas fica por conta do engenheiro, assim, avaliar essa possibilidade de plastificar, de tentar. O que eu recomendo sempre você pode, assim, digamos assim, é claro que é claro que você pode, sim, fazer, rotular e colocar uma armadura ali maior, né? Próximo do limite, né? Então é uma análise de sensibilidade, tá? Você rotular e simplesmente colocar aquela armadura ali decorrente dessa análise com rótula, que vai realmente, em muitos casos, reduzir drasticamente essa armadura. Então, assim, não é o que a gente recomenda, tá? A gente de fato recomenda que vocês, se for o caso de rotular, ainda colocar uma armadura, né, que seja realmente uma armadura maior, né, do que aquela obtida, e aí fica por conta de vocês mesmo, tá? Do engenheiro, tá? Tendo entendimento ali de qual é o empreendimento, de qual. Não adianta a gente também analisar um sobrado com a mesma. Dependendo do sobrado, né? Tudo bem que pode ser de alto padrão, né? Mas é diferente, né? Às vezes um sobrado que não é de alto padrão, com um sobrado que sim é de alto padrão, ou com um edifício, né? Que aí, enfim, né? De fato, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Para a gente tomar essa decisão. Não tem, não é tudo que tem formulado aqui na engenharia estrutural, né? O bom senso ele também faz parte aí das nossas decisões, né? E a individualidade de cada um também nesse contexto. Tem várias coisas que sim estão cravadas ali na norma, né? E estão cravadas na literatura, tá? Mas efetivamente a gente precisa ter essa sensibilidade aí de análise, né? De bom senso, né? Ah, Rafael, é verdade. Você tem que ir no pavimento imediatamente acima, né? Não fui, não? Imediatamente acima? Deixa eu ver, coberturas. A viga tá aqui, né? Eu tenho que ir no topo arrimo, né? Ah, agora foi. Aqui, ó. Foi para 4,10. Para 4,10, né? Então, lógico, né? E, assim, você pode assumir esse valor aí de 4,10 ou você pode, ao invés de colocar 4,10, 4,5, né? Enfim, não vai atender aquele momento ali, mas vai atender parcialmente. Aí, enfim, né? Fica aí dentro de um bom senso, né? Tá? Então é isso, tá, pessoal? Estou colocando para vocês a minha interpretação, tá? O Diego está perguntando aqui: poderia usar tais critérios para rotular pilar na via de transição? O pórtico onde está a transição não participa do contraventamento do edifício. O pilar do tramo superior tem viga contínua sobre o pilar que participa da transição. Então, Diego, o que você pode fazer é olhar da onde está vindo esse resultado, que nesse caso aqui, como é só um pavimento, né, que o edifício, que esse pilar segura aqui, você pode fazer análise elástica, sem o enrijecimento da viga de transição, tá? Então, assim, seria uma possibilidade no caso de um sobrado, né? Tá? Mas é uma possibilidade que a gente teria aí. Então, o Davi está perguntando, posso usar um valor intermediário entre o AS com essa classificação? Como eu disse, Davi, isso aqui não há uma maneira de fazer. O Maurício não tem como colocar. É esse o procedimento. O procedimento, teoricamente, é você fazer análise elástica, tá?
Agora, dentro também de uma sensibilidade que eu preciso ter, você poderia sim, né, rotular eventualmente, mas aumentar a armadura ali, né, para ter alguma resistência ao momento. Seria, logicamente, um momento proporcional ali, aquele que a gente verificou. Né? Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, vamos testar aqui para a gente ter sensibilidade. Ó. Se eu pegar esse cara aqui, o PN2, e eu aumentar essa armadura aqui, por exemplo, pô, seria tranquilo, por exemplo, a gente, para esse pilar aqui, colocar, por que não, barra de meia aqui. Nada demais. Talvez mais umazinha no meio, mas enfim, pelo menos uma barra de meia a gente poderia colocar aqui. E a gente vai ver com isso qual é a capacidade resistente dele, vejam. Então ele tem uma capacidade resistente aqui na maior direção de 3,07. Lembra quanto deu? 4 e pouco o momento, né? Já de dimensionamento, assim, representa uma classificação aí de 70%. Pô, tá ótimo isso, entendeu? Então, assim, bom senso aí que vai imperar, tá? Então tem aí, né, uma resistência bastante interessante aqui, tá? Exatamente essa a ideia, tá? Em relação à classificação, né, Diego, seria realmente a possibilidade que você tem, assim, para o momento que entra do pavimento superior, aí você pode usar aqueles limites que a gente usou. Na aula anterior a gente fez isso, tá? Dei uma olhada na aula anterior, que no caso do topo, aí a gente pode utilizar a plastificação com a redução dos momentos que chegam da viga, tá? Aí beleza. Que aí essa plastificação ela vai estar sendo decorrente da plastificação na viga. Aí ótimo. Aí você pode reduzir. Como a gente viu na aula anterior, lá no nosso exemplo 3. Exemplo 3 da aula 1, a gente viu aí bastante, tá? Não, aí você teve uma redistribuição geral de esforços, né? Teve uma redistribuição geral aí que acabou resultando nessa. Não tem uma. Para onde foi? Sim, foi para o entorno ali, né? Tá? Mas dependendo da onde estava vindo esse momento, né? Foi uma redistribuição, né? Não estou entrando no mérito aqui para onde foi. Para algum lugar foi. O programa ele resolveu aqui, né? Mas poderíamos sim fazer uma análise de sensibilidade, né? Não é o foco, né? Vamos aqui mostrar o nosso exemplo. Como a gente sabe, na norma, a gente tem também a possibilidade, tá? De resolver por análise plástica, tá? Essa análise plástica, a gente tem aqueles limites simplificados e tem a análise plástica. A análise plástica, ela, de fato, ela acaba tendo um grau de complexidade bastante significativo, assim. Tem procedimentos que fogem, assim, do que a gente está acostumado a lidar como engenheiro estrutural. Entra, de fato, ali em alguns assuntos muito teóricos, né? Então, são procedimentos normalmente bastante complicados, né? Realmente de lidar, digamos assim, de maneira prática, né? Tá? E de generalizar. Então, assim, eu acabei escolhendo um procedimento, tá? Também, né, para vocês terem ciência, esse procedimento consta no, no livro aqui de comentários da norma, tá? Assim, eu escolhi, entre procedimentos possíveis, eu escolhi os procedimentos que constam aqui para resolver para vocês mesmo, fazer um exemplo prático que a gente viu aqui no curso, tá? Entre as possibilidades aqui de fazer análise plástica, realmente tem muitas, eu achei essa a mais interessante, e lógico, né? Assim, achei que ela tem uma possibilidade bem legal da gente poder fazer uma aplicação mais geral para cases que não são esses do exemplo que a gente vai fazer, tá? Mas que poderiam aí ser aplicados, tá? Em situações, né, que podemos aí encontrar na prática e fazendo paralelo do que a gente fez aqui para o que a gente pode encontrar aí de questões para resolver, tá bom? Então, beleza. Deixa eu mostrar aqui. Vamos fazer aqui. Saiu a tela.
Compartilhar de novo aqui. Então, na norma, a gente tem essa tabela aqui, tá? Então, aqui a gente tem de maneira bastante clara como obter a rotação plástica máxima, tá? Isso está bem claro aqui, tá? De fato, não há discussão. O que varia muito na literatura é como obter, né, essa rótula plástica, tá? Mas a capacidade realmente também tem outras possibilidades pela literatura, tá? De tratar, tá bom? Mas aqui seria realmente a maneira que a gente vai prosseguir para a obtenção da rótula plástica máxima, tá certo? E a obtenção da rótula plástica que ocorre realmente no elemento estrutural, aí a gente tem uma variação grande. Eu escolhi aqui seguir um procedimento que consta aí, né, nessa literatura, né, que eu apresentei a vocês, mas eu acho bacana a gente realmente colocar aqui a mão na massa e executar, né? Então, para vocês terem a possibilidade de comparar com o que está lá, de fazer extrapolações, eventualmente, aí para cases de vocês, tá? Então, assim, a gente decidiu seguir essa linha, tá? Para vocês também terem esse contato com essa possibilidade aí de verificação explícita da capacidade de adaptação plástica, da formação de rótula plástica, tá certo? A gente tratou na aula 1 o processo simplificado, e agora a gente está mostrando aí justamente essa possibilidade, tá, de tratar dessa maneira, utilizando esse ábaco aí, tá bom? Bom, então, vamos lá. Vamos mostrar um exemplo aqui, seria, a gente já fez na aula anterior, vamos pegar esse mesmo exemplo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a análise elástica, certo? Então, a análise elástica, a gente tem esse diagrama aqui de esforço, a gente vai fazer a análise dessa viga aqui, tá? Certo? Então, show de bola. Temos aqui o resultado, tá? Da análise elástica, com grau de engastamento, vamos colocar assim, 100%, né? Beleza? Joia. E aqui vamos mostrar, tá? Vamos mostrar aqui um resultado de uma plastificação tal que resultou em um momento de 1409, certo? Beleza. Então, delta M, né? E aí, se a gente fizer a conta aqui, né? 1409 dividido por 17,61, 0,8, né? Que foi a classificação que a gente, a princípio, conseguiu aqui. Se isso aqui for uma estrutura de nós móveis, por exemplo, o limite seria 0,9, né? Certo? Aí você pode perguntar, mas não tem aquela possibilidade de utilizar, como a gente viu na aula anterior, se for o X sobre D inicial da análise elástica menor que 0,25, a gente utilizar a equação e não necessariamente respeitar aqueles limites, né, de 0,9, 0,75, vamos ver aqui.
quanto dá o x sobre d. Embora a gente já tenha visto, vamos rever aqui. Então, o x sobre d, nesse caso aqui, para a viga V2, né, na extremidade dela, seria esse vão aqui, dá 0, esse aqui tá classificação já, né? Tem que ser da análise elástica, tá? Importante mencionar isso. Não é, o limite ali para a gente poder tratar a viga com a plastificação maior tem que ser da análise elástica. Aqui na análise elástica, quanto deu, né? Revendo, na verdade, né? 0,35, então não pode. Então, ou a gente usa a simplificada, por exemplo, isso aqui sendo uma estrutura de nós móveis, né? Bastante comum. Nós fixos, beleza, né? A gente teria ainda uma possibilidade aí, né? De verificar o que a gente poderia fazer com esse x sobre d aqui. Precisaria entrar na norma ali, ver qual o valor limite, tá? Que muitas vezes não permite, né? Tá? Mas beleza, zero, vamos ter. Esse procedimento que eu vou fazer aqui, a gente testa uma plastificação e verifica a demanda por rotação plástica se está dentro do máximo, tá? Então, esse é o procedimento que a gente faz aqui, tá certo? Bom, ok. Vamos, então, seguir aqui, né, com um procedimento que a gente vai buscar, né, essa tratativa, né? Primeiro, vamos aqui colocar qual a estrutura, qual o elemento que a gente vai tratar, né? Vamos tratar esse elemento aqui, né, viga V2A, tá certo? A análise elástica, que a gente tem aqui já, aqui, ó. Análise elástica, como a gente já viu, né? É só copiando aqui, para a gente ter registrado, certo? E a gente vai propor uma análise com plastificação de 0,8, tá? Com delta de 0,8, tá bom? Bom, e a gente vai tratar isso justamente pela verificação explícita da formação da rótula plástica, tá certo? Bom, e um procedimento que a gente vai utilizar aqui, basicamente, tá? Basicamente é esse procedimento aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tá lá na literatura, né? Então é esse o procedimento que a gente vai usar. O que seria esse procedimento? Eu não vou entrar tanto na parte dedutiva, tá, pessoal? Que eu acho que foge um pouco aí do nosso escopo aqui, tá? A gente quer uma abordagem mais prática, mas basicamente a obtenção da rotação plástica aqui, ele assume, primeiramente, vejam que a rigidez aqui está de estádio 2, então essa dedução, que vem lá da literatura, embora seja uma verificação de estado limite último, ela faz essa dedução pelo estádio 2, tá? Então, isso é importante mencionar. E essas aqui são as formulações, tá? Da rotação que acontece e num tramo de viga, né? No caso aqui, a gente tem aí um valor próximo de um engaste ali, né? Uma similaridade ali para um engaste, tá? Então, a gente tem justamente, isso aqui serve tanto para continuidade como para engastamento, tá? Porque são equivalentes estáticos, tá? Então, assim, não vou entrar muito no mérito, mas isso aí vem lá no método das forças, né? É a obtenção do Δ1 0 e Δ1, tá? No caso, seria o deslocamento, esse Δ1 0 e Δ1 são as rotações para um momento aplicado, tá? Unitário, e aqui seria efetivamente para né, esse Δ1 0 seria efetivamente para o carregamento distribuído. Ah, mas a gente não tem no TQS um carregamento distribuído. Beleza, não tem. Mas a gente vai deduzir qual seria o equivalente. Então, para a gente utilizar as principais formulações para cálculo explícito de rotação plástica, a gente precisa fazer alguns paralelos, tá? Não tem uma aplicação direta disso aqui para a gente fazer numa estrutura de porte espacial reticulada. A gente precisa
fazer adaptações, não tem jeito, tá? Então, assim, isso aí vem da análise ali peristática, né, da obtenção ali pelo método teorema de trabalhos virtuais, tá? Então, assim, então a rotação, ela é a rotação devido ao carregamento, mais a rotação unitária multiplicada pelo momento aqui atuante, tá? Ali. E aí a gente faz a analogia para uma viga com uma carga uniformemente distribuída, tá? Mas consegue aplicar perfeitamente essa analogia para o nosso caso, tá? E, enfim, aqui então, o nosso primeiro desafio, bom, tem dois desafios aqui. Primeiro, a gente achar qual é essa carga Q. O vão tá fácil obter, né? A carga Q equivalente aqui à nossa viga, né? Para a gente ter a devida tratativa estática disso, né? Tá? Então, assim, vamos realmente fazer esses paralelos. Então, vamos lá. Ó. Olha o método de Garber aqui entrando em ação. Como é que a gente pode fazer? Qual seria esse Q equivalente? Bom, primeiro, vamos ver qual é esse vão equivalente aqui, né? É importante a gente deduzir ele também, tá? A gente pode até, dentro da análise de grelha. Então, assim, são umas sacadas, pessoal, que a gente, de fato, assim, por isso que eu digo que o método de Garber é uma virada de chave, né? Que está sendo confirmada aí por todos aí que colocaram seus depoimentos aí, né? Enfim, estão realmente corroborando com o que a gente está dizendo, né? Tá? Então, o vão teórico, né? O quanto entra aqui no elemento estrutural, né? Vamos medir aqui, né? Na grelha a gente consegue ter isso, né? Então, aqui, ó. 8,96 que deu aqui, tá? 8,96, vamos arredondar para 9 metros de vão, né? Tá? Então, o L equivalente aqui, tá? Seria um L de 9 metros, né? Então, digamos que o L, aqui no nosso caso, né? Vamos já escrever. Aqui é a formulação. Então, L igual a 9 metros. Beleza. Mas e o Q? Não existe Q no TQS, né? Como que a gente consegue esse Q aí? Realmente não tem, porque a análise é de grelha aqui, né? Mas o que a gente pode fazer? Ora, a gente pode ver aqui, e assim, essas sacadas que a gente tem no método de Garber, vocês não encontram em outro lugar, né? Então, assim, que eu reforço que você tem que estar do lado de dentro para você ter o contato com essas sacadas e em casos reais, né? Para deduzir coisas, né? Então, isso a gente tem o tempo todo e é contínuo. A gente vai resolvendo projetos e vai colocando como que a gente resolveu através dessas sacadas, né? Então, aqui, vamos lá, só a gente ver o esforço cortante aqui, né? Aqui na média, vamos arredondar, né? 20 na média aqui, né? Mais ou menos 20. Então, eu tenho um cortante de 20, ou seja, qual o total da carga aqui nesse vão? O total da carga é 20 mais 20, 40, né? Então, para eu ter, se eu tenho uma carga uniformemente distribuída aqui, né? Vou fazer um rascunho aqui rapidinho, né? Qual a minha incógnita, né? O quê, né? Se eu tenho uma vírgula, eu tenho a minha incógnita é essa carga que o vão eu tenho aqui, né? Que é de apoiado, bem gastado, ela é simétrica, né? Então não importa, bem gastado, bem apoiado, ela é no mesmo, né? Aqui eu tenho 9 metros e aqui eu tenho 20 mais 20. Beleza. Então qual é Q vezes 9 vai ter que dar quanto? 40, né? Então, da onde que vai ser igual a 4,44 toneladas por metro, tá? Para a gente poder aplicar as formulações disponíveis, né? Não tem isso aplicável diretamente no porte espacial, etc. Não tem como, tá? Pelo menos por enquanto não tem como. Então a gente precisa dar nossos pulos, né? Precisa realmente fazer esses paralelos. Ah, mas isso foi mais fácil. Beleza, você pode fazer uma analogia desse para um mais complexo. Você não precisa ter exatidão, você precisa ter sensibilidade, né, de aplicação aqui do método, né? Então não precisa ser exato aqui, né, cara crachá, né? Dá para a gente fazer aí uma analogia. Então aqui pronto, né? Temos esse Q aqui igual a tonelada força por metro. Show de bola.
Beleza? Bom, tem um cara aqui que tem alguns que são fáceis, né? Deu uma F, 1,4, beleza, segue o jogo, né? Q já descobrimos. L. Tá faltando quem aqui que é importante também pra gente? Que não tá aqui na cara também. Ó, o delta aqui como variável, ó. Tá faltando o EI estágio 2. Não é verdade? Esse não é tão trivial, tá? Então, o que acontece? Que a gente vai fazer aqui? Vamos obter a inércia de estado 2. Pessoal, eu não vou fazer aqui um cálculo de inércia de estado 2 para vocês, desenvolvido manualmente, tá? Eu vou utilizar as ferramentas. Como eu disse a vocês, né? Aqui a gente tem uma pegada prática. A gente está tratando um assunto que vocês não vão ter em outro local, com essa pegada, tanto na aula 1 como que a gente está vendo hoje, tá? Mas a gente não vai fazer uma coisa teórica aqui, né? Preciso ir para um caminho prático quando for possível, tá? Então, né, aqui sim é uma tratativa de um assunto espinhoso, um assunto realmente que vocês não têm acesso assim com facilidade, né, em outros locais, mas a gente aqui precisa fazer os paralelos necessários, né? Precisa também dar os pulos necessários, né? Então aqui, ó, vamos abrir aqui a calculadora de inércia no estágio 2, até aqui já pré-montada, mas eu vou olhar aqui também qual o resultado, né? A seção está certa já, né? O momento que a gente precisa aplicar. Aí aqui já é o momento mesmo, né, da análise elástica, da análise plástica, tá? Já seria ali o momento de 14,01, tá bom? Então aqui já é o 14,01, só para deixar claro, né, o momento. Beleza? E a gente precisa só o quê? Corrigir aqui as armaduras, né? Vamos ver o que deu de armadura aqui. A gente rodou também, ó. Então são 12 barras, né, de 16 em cima e 4 barras de 20 embaixo, né, armadura dupla, né? Vamos colocar aqui, né? 12 centímetros quadrados em cima e embaixo 6 vezes 3,14, 15, né? Anda aí 18, né? 19, né? 18,8. Vamos lá. Então aqui, esse momento aqui, na verdade, ele é um momento negativo, né? Certo? Negativo. 8,9, né? Tá certo? Então, essa aí é a nossa. E aqui é a inércia em estágio 2, ó. Certo? A inércia em estágio 2 está lá, ok? Com esse valor aqui, 2,23, tá certo? Beleza? Isso aí, quer dizer, 200 mil, 223.008, tá? Se a gente fizer aqui esse cálculo, eu já vou fazer uma extrapolação, tá? Vamos colocar tudo em tonelada e metro, tá? Então, esse valor aqui em tonelada, metro, vamos colocar das duas formas aqui, né? Tá? Então, é só uma conversão de unidade, eu não vou ficar fazendo conversão de unidade aqui com vocês, né? Não vale a pena. Eu já vou colocar efetivamente aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos já colocar o resultado para você, para não ficar fazendo, escrevendo, né? Ó, o que tá faltando, então, era esse cara aqui, né? Certo? Já coloquei em metra quarta, tá? A rigidez, beleza? Agora falta calcular aí o modo elasticidade aqui, tá 30 gigapascals, né? A gente colocou aí já em tonelada por metro quadrado também, tá? Beleza? Então vamos fazer essa conta aqui para a gente chegar. Então, estamos chegando aqui um valor de
Deixa eu escrever aqui para ficar claro. Tá, vamos. Tá certo? Então, chegamos aí nesse valor, né, fazendo essa conta, nesse valor de rigidez, tá? Já é ir no estágio 2, beleza? Agora, acho que está faltando tudo, né? Acho que agora está faltando mais nada, né? Conseguimos chegar aí em todos os valores. Então, agora o que a gente vai fazer é o quê? É chegar efetivamente aqui no valor aí da rigidez, certo? Então, vamos aqui, ó, fazer essa conta, né? Deixa eu trazer para vocês aqui já o valor correto, para a gente não ficar escrevendo tudo aí para vocês, né? E ter uma praticidade. Vou já trazer aquela formulação, né? Que vocês estão vendo ali, tá? Já. Então, vamos lá. Essa fórmula aqui de cima, do W, né? Esse WPL, a gente somando isso aqui, né? Essa equação aqui, né, tem muitos termos em comum, eu fiz uma dedução dela, reduzir essa fórmula aqui, na verdade, né? Do cálculo da rotação, é a soma dos dois, tá? Se você fizer aqui, somar esse aqui com esse, né? Tá? Você chega nesse valor aqui, tá bom? Então, só para a gente poder estar alinhado, não vou ficar, né, com questões muito teóricas aqui, tá? Você pode fazer essa conta que você vai ver que vai dar exatamente isso, tá? Então vejam o seguinte, o que importa, né? Aqui, a gente simplificou um pouquinho e vê a dependência aqui da rigidez, a dependência do delta, a variação do delta implica, assim, uma mudança muito grande aqui, tá? No valor do delta PL, tá? Dos teta PL, né? Que é a rotação plástica, tá bom? Então, muito importante aí que a gente tenha essa visão, tá? E vamos lá, vamos colocar os valores efetivamente aqui do nosso case, né? Substituímos aqui o L, o, 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 o gama F, o valor da rigidez também, todo mundo aqui, tá? O valor do delta também, tá bom? E vamos lá chegar aí, finalmente, nosso número de rotação plástica, né? Beleza? Vamos ver aqui. Vai dar. Então, deu aqui 11, eu vou colocar em miliradianos, né? Porque vai estar alinhado com a tabela da norma, tá? Mas vou colocar aqui primeiro, né? Vezes 10 a menos 3 radianos, né? E dá miliradianos, beleza? Então, essa é a rotação plástica por essa metodologia. Novamente, você tem muitas outras, tá? Mas eu entendi que essa seria a mais aplicável na prática, novamente, tá? Está lá nos comentários da norma, tá bom? De 2014, então é o livro do Bracon, beleza? Lá tem outro exemplo, né? Enfim, mas aqui a gente trouxe para um exemplo efetivamente que a gente usou aqui na aula 1, né? Para fazer essa possibilidade aí de análise por rótula plástica, para vocês poderem replicar também, certo? Show de bola. Bom, agora falta o quê? Falta a gente calcular efetivamente o teta máximo, né? Faltou o teta máximo aí para a gente poder realmente
chegar nesse valor, né? E a gente está apresentando ele aqui, ó. Já tem o valor de θ máximo aqui, né? Então, para o cálculo do θ máximo, aqui, ó, trazer para vocês aqui já essa. O próximo item é a capacidade de adaptação plástica, né? Fazendo de novo aí a tabela de norma e o. Aí o que acontece? Ó, a gente tem aqui o valor máximo, vai ser o valor que a gente obtiver aqui, né, que é em função de quem? Vai ser em função de x sobre d. Então, a gente vai ter um x sobre d aqui, vamos entrar no abaco e vamos obter o valor do θPL. Por que esse θPL, esse valor do θPL aqui do abaco, ele é obtido por uma condição específica aqui, de razão entre esforços, né, e altura útil, tá? Então, a relação entre uma correlação de esforço, né, o MSD pelo VSD, né, na seção aí que a gente está fazendo a classificação, tá bom? Essa relação aqui, aí ela é o valor de A, e aí ainda tem uma correlação com uma característica geométrica, né, que é o D, altura útil da seção, tá? Então, para essa relação aqui de 3, aí você tem esses valores aqui. Só que assim, enfim, né, dificilmente vai dar 3, né? Então, qual é a correção que ele sugere fazer? Para outras relações, A sobre D, multiplicar os valores extraídos pela correção raiz de A sobre D dividido por 3, certo? Se A sobre D for igual a 3, dá quanto aqui? 1, né? Então, dá o próprio valor da tabela. Só que assim, é um caso particular entre infinitas possibilidades, tá certo? Então, com isso, a gente tem aí essa formulação, né, que eu escrevi aqui, né, porque dá para deduzir que é isso, né, mas, enfim, né, a gente escreveu aí manualmente, porque não está na norma exatamente que esse é o valor de θPL máximo, né, mas a gente consegue deduzir. Tá certo? Então, beleza, né, a gente aqui agora, então, vai obter, e aí já é da análise plástica, tá? Qual é o valor do x sobre d, né? Agora vamos entrar até aqui na calculadora, tá? Do programa, para a gente obter esse valor exato, tá? Sem a limitação que o TQS ele tem as travas dele aqui, né? Para análise simplificada, né? Tá? A gente vai vir aqui em ferramentas, calculadora. Até aqui os valores, né? Então, MSD 14, né? Certo? Então, x sobre d dá quanto? 0,23, tá certo? 0,23, beleza. Então, a gente vai pegar aqui 0,23 e vamos aproximadamente aqui, né? Então, aqui, ó. Perder um pouquinho de precisão aqui. Deixa eu clicar com Shift para tentar buscar o máximo aqui. Aqui. O FCK, ele é 1 é menor que entre 20 e 50, né? Tá? Então, ele vem ó, até aqui, ó. Ó. Bate aqui. Então, tá batendo aí mais ou menos, né? Mais ou menos um valor aí de em torno de 22, né? Tá? Mais ou menos 22 aí seria o θPL, né? Então, vamos colocar aqui que o θPL seria aí
Então aqui, né, a gente, né, deduziu que é aproximadamente 22, né? Certo? Então, beleza. Então aqui, né? Bom, e aí esse A é o quê? É o valor do momento de pelo cortante. Já viu ali quanto é, né? O A seria o momento, que seria aí do plastificado 14, certo? Isso aqui dá 0,7, beleza? Então agora sim a gente vai calcular esse valor aqui de θ PL máximo, que vai ser 22 vezes raiz de A sobre D, né? Então o A é 0,7 e D, a gente viu aqui, né? Estimou aqui, né? Mais ou menos 0,57, né? Vamos lá, 0,57. Isso dividido por 3, né? Certo? Então, beleza, né? Aplicamos aí a formulação, vamos chegar aí nesse valor, 0,7 por 0,5, 0,7 por 0,57, dividido por 3, raiz quadrada, 14. Então, esse é o valor máximo. Qual foi o valor obtido? 11. Então, tá ok, né? Estaria passando. Então, de repente, a gente consegue até reduzir um pouquinho mais, né? Tá? Talvez para 0,75, mesmo que seja estrutura de nós móveis, né? E que a gente não pôde utilizar um valor menor que 0,9, a gente pode aqui realmente utilizar a capacidade de rotação plástica de maneira explícita obtida. Pode fazer um exercício aqui, tentar 0,75, aí muda o quê? Aí muda o momento, aqui, né, vai mudar algumas coisas, né? Vai mudar a rigidez do estádio 2, né? Que vai mudar a armadura, né? Então você tem todo um reflexo geral aqui, né? Esse momento muda, né? Enfim, vai ter algumas mudanças. Aqui o sobre D muda, então você precisa só verificar aí as variáveis que podem alterar, tá? Mas assim, a gente fez algumas simplificações, sim, né, para aplicar no nosso caso aqui, mas é perfeitamente plausível, tá? Foram realmente simplificações bem razoáveis e fizemos aí um exemplo, tá, de utilização do ábaco, né? Uma questão aí tão que tem pouca divulgação, né? Assim, uma abordagem prática, assim, né? Um exemplo de abordagem prática de cálculo de rotação plástica de maneira explícita e comparação com o limite máximo conforme o ábaco da norma, tá? Fizemos aí, tá? Exatamente. Isso aí tem disponível na literatura, né, da comentários, né, da NBR 618, 2014, tá? Tem mostrando todo esse embasamento também aqui, que a gente realmente não teve um foco nele muito efetivo, né? A ideia era justamente a gente ter uma aplicabilidade mais prática aí para vocês, tá? Então essa foi a ideia. Dessa maneira a gente aí procedeu. Bom, e a outra classificação, né, que é importante aí que a gente também vai abordar com vocês aqui, né, para fechar essa parte, né, é a classificação. Um exemplo até, né, eu fiquei aqui de montar mesmo, né, com vocês, né, através desse case aqui que a gente está mostrando. É um exemplo realmente, esse vai acabar sendo um exemplo teórico mesmo, tá? É para vocês aí realmente.
Para fazer um exemplo aqui, eu vou mudar um pouquinho. Vai ser um super vão mesmo, né? Essa é a ideia, né? Eu vou até para tirar perturbações do modelo, né? Teoricamente, né? Fazer uma. Não posso deixar 20 por 20 mesmo. O meu foco não são os pilares, né? Realmente é mais a questão da. Vou até aumentar essa altura dessas vigas aqui para ficar com uma rigidez mais compatível ali, né? Com mais ou menos 10 metros de vão, né? Aqui ficou com uma compatibilidade melhor aí de colocar uma laje mais caprichada aqui, de concreto armado, né? De 25. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: o que acontece? A norma, análise elástica, elástica, elástica mesmo, é o quê? Ó? É a gente pegar aqui na grelha, né? Critérios gerais, né? A gente sabe que está sendo feita uma representação da laje através de uma analogia de grelha, certo? Então, nesse caso, aqui eu venho em critérios de laje plana. A gente tem realmente. Isso aqui é um complemento, a gente tem essa aula no método SGARP lá no módulo 2, né? O módulo 2 é muito rico aí de conteúdo, né? Tem lá, acho que tem umas 30 aulas lá, né? E em cada tópico desse aí de modelagem, né, no TQS, né? Mas é interessante voltar a mostrar para vocês, né? E assim, o divisor torção, teoricamente mesmo, seria um, né? A princípio, na análise elástica, é um, não é verdade? Então, assim, seria essa a ideia de uma análise elástica a priori, né? Tá? Sem dividir nada, né? Sem dividir nenhuma rigidez da torção aí. Existe, né, realmente algumas vertentes, né, que indicam já começar com divisor para uma compatibilidade entre o modelo de grelha e o modelo efetivamente de placas, né? Que seria o modelo mais, principalmente aquele já resolvido pela teoria da elasticidade, né? Tá? Então, ele seria o modelo de referência. Então, seria um divisor ali, pelo menos, de 1,5, normalmente. Isso aí varia. Tem alguns trabalhos que tem, tem alguns autores até que indicam que esse coeficiente de 1 ele funciona bem também aí na análise elástica. Mas em tese, vamos considerar esse 1, né? E nessa linha, a gente tem aqui como resultado, né? Por exemplo, aqui momentos fletores, né? Como a gente está vendo aí, a ordem de grandeza, né? 1,73 aqui, etc, né? Tá? E temos momentos torsores também, que acontecem com maior intensidade nos cantos, né? São os famosos momentos volventes, né? E a gente consegue transformar esses momentos em fletores, né? Pelo processo de Harmer, né? A gente tem uma aula só disso no método SGARB, tá? Não é o foco aqui, mas tem uma aula, no módulo 2 tem uma aula específica desse assunto, tá? Mas aqui o que a gente está vendo? Que a análise elástica indica a ocorrência desses momentos aí volventes, né? Que são os torsores nas barras representativas da laje aí pelo modelo de analogia de grelha nos cantos, né? E a gente pode, eventualmente, tá? Se houver o entendimento que isso tem um benefício, fazer uma plastificação, ou seja, reduzir esses momentos torsores aqui. Mas assim, o que acontece, pessoal? Esses momentos que a gente mostrou ali, os volventes, eles são importantes também, principalmente nesse tipo de laje que não tem continuidade com grandes vãos, a importância desses momentos é muito grande para o resultado da estrutura, tá? Então, desprezar esses momentos, por exemplo, pode resultar no aparecimento de fissuras importantes ali na laje, tá? Então, assim, a gente tem, por exemplo, aqui, né, nesse caso, quando a gente olha aqui a necessidade de armadura negativa, por exemplo, aqui, olha quanto eu preciso de armadura aqui.
essa armadura, ela não é por flexão. Ela é uma armadura realmente por aquele valor. Então, assim, você estaria desconsiderando uma quantidade de armadura aqui. E se a gente, por exemplo, aqui, né, teria que quebrar essas faixas aqui, ó. Veja, ó, quando eu quebro, ó, ele coloca um momento negativo maior aqui, né? Aqui não deu muita diferença, né? Mas veja, ó, aqui, ó, tudo fim de 8 a cada 10 aqui nas esquinas, né, para armadura negativa. Então, assim, se você desprezar esses envolventes, aí você pode realmente, claro que você tem armadura mínima, né? Mas esses envolventes podem ser importantes. Você vê que percebam que tem um dimensionamento ali bem razoável, né? Então, assim, esse seria a análise elástica, né? E agora a gente vai fazer, assim, em tese, a norma ela permite, digamos assim, seria um divisor de 6, não, deixa eu usar esse número. Divisor 7, aproximadamente, né? Então, assim, a norma, eu posso escrever. O que seria esse 6,666? Teoricamente, é o limite que a norma permite classificar a torção. Só que o que acontece? O que a gente entende, vamos ver o quanto que, claro, né, você tem armadura mínima, pelo menos, né, mas vamos ver quanto que daria aqui, né? A gente fazendo essa classificação. Aí naquele critério que a gente mexeu ali, naquele critério aqui de laje plana, seria o divisor de 6,666 é o quê? É o inverso, na verdade, qual é a redução que a norma permite para torção? 15%, né? Então, se eu tenho aqui 15% inverso, ó, dá o 6,666. Então, a norma permite reduzir para 15% da rigidez da torção elástica, tá? Com inércia bruta. Então, assim, só que não está claro na norma, mas a minha interpretação é que esse limite, ele em tese estaria se referindo à torção de compatibilidade de ligações viga-viga, tá? Eu entendo que essa permissão seria nesse sentido, porque aqui não acontece uma torção de fato, né? É, na laje, o que a gente tem de fato são momentos. E esses momentos, eles, logicamente, dependendo do modelo, eles vão aparecer de uma forma ou de outra. Tá? Mas o que a gente tem numa laje é o quê? São rotações, são curvaturas, e a essas curvaturas a gente tem associado os momentos fletores. Fletores, enfim, momentos, não fletores, momentos associados a curvaturas. E esses momentos eles podem, de fato, estarem numa direção perpendicular ao alinhamento ou inclinados, tá? Então, assim, o que a gente está vendo ali, no caso, né, do resultado dos momentos torsores, na verdade, são resultantes. O momento resultante ele se decompõe ali nas barras de grelha que são ortogonais, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Aí a gente está fazendo assim, lógico, seguindo o que a norma indica, só que eu estou ressaltando para vocês que, na minha visão, essa classificação da norma ela tem como objetivo contemplar o caso de ligação viga-viga, tá? Na minha visão, é isso. Mas vamos fazer assim de qualquer forma para a gente ver qual o resultado, né? Entendo que não é permitido essa classificação por aqui, porque os volventes podem ser importantes, tá certo? Aí, foi para 0,37. Então, assim, reduziu para caramba, né? Enfim, conceitualmente a gente já vê, claro, tem armadura mínima, isso ajuda. Antes nem tinha armadura mínima, né? Com a norma de 2014 passou a precisar ter, né? Ou 2013, né? 2013 que já precisou ter, né? Então aqui, por exemplo, aqui pronto, aqui, desprezível, né? Assim, a extensão não pega, né? Então vejam, olha só o que aconteceu. Então, realmente, fica pela armadura mínima, mas não contempla nem a quantidade, nem a extensão. Então, assim, será que isso é razoável?
Então fica aí uma questão interessante para vocês. Na minha visão, a norma ela não deixa claro, tá? Assim, de fato, como a gente discutiu a laje, né, em barras, elas têm torção. Mas na placa, não são momentos torsores que acontecem, são momentos associados a curvaturas. Então, assim, o que vai acontecer nessa laje aqui? Ela vai ter uma fissura aqui, né, caso não tenha armadura, uma fissura na diagonal aqui, por quê? Porque o momento principal aqui é na diagonal, que traciona fibras superiores. Tá? E numa modelagem por barras, esse momento ele foi representado pelos torsores nessa barra. Mas esse momento envolvente ele não é propriamente um momento torsor. Tá? Ele só é torsor aqui numa modelagem por analogia de grelha. Porque numa analogia de grelha, os elementos de modelagem são barras. Então, barras apresentam momentos fletores ou torsores. Tá? Então, em função do modelo, é que a gente tem esses momentos torsores aparecendo. Mas, efetivamente, na placa, não são torsores, tá certo? São momentos, tá certo? Então, muito importante aí a gente ter, tá, esse entendimento, tá bom? Bom, e aí, dentro desse contexto, o que eu tenho aqui? Ó, é um edifício mesmo real, né? Que a gente vai tratar aqui um pavimento especificamente, tá? Dentro desse contexto também, tá? Vejam só, quando a gente faz uma análise, deixa eu conferir no critério aqui, se ele está aqui com a torção. Isso aqui de viga eu posso mexer no próprio modelo do programa, tá? Ele vai ser preponderante sempre. Então, assim, a gente tem um esquema de grelha aqui que eu gostaria de fazer uma análise elástica disso, ou seja, considerando aqui os coeficientes, né, dentro, né, dessa modelagem aqui, pelo menos esses dois, todos, vai. Vou selecionar aqui e vou ligar a torção de todo mundo, ou seja, divisor 1, análise elástica. Tá? E vou rodar aqui só esse pavimento, né? Essa grelha de vigas aqui, né? Digamos. Então vejam só, vamos ver o resultado que deu aqui, ó. Então, dentro da análise elástica, né, considerando a torção ligada aí, né, nessas vigas, né? Olha que a gente teve aqui, vamos ver aqui qual é o. Essa V3, por exemplo, ó, na V9, ó, vejam, ela deu um momento aqui, né? Quer dizer, não foi tão grande, né? Mas aconteceu um momento aqui e aconteceu um momento aqui de 0,65, né? Teve algum grau de engastamento aí, né? Tá? Que aconteceu aqui. E, consequentemente, você teve uma torção aqui correspondente, tá? Então, isso aconteceu de fato, né? Essa torção aqui, ela acontece, a gente identificou que ocorreu, certo? Então, aqui foi uma ocorrência, né? Teve aí, né, uma importância aí da torção. Vamos ver aqui no próprio. Deixa eu ver se a gente rodou, transferindo esforço para as vidas. Que nesse caso seria até interessante a gente transferir. Transferimos, ó. Então, vou dimensionar essas vigas aqui, por exemplo, né? Então, a gente teve ali, né, uma torção. Só que, assim, essa torção, ela pode. Estou olhando aqui no relatório. Então, seria a V4 aí, né? Então, a V4, né, a gente fazendo aí esse alinhamento, né? Ela teve aí alguma torção, né? Está distante ainda da torção aí de dimensionamento da vida, né? Mas ela teve aí uma torção, tá? Aí que foi considerada. Só que assim, é um caso que a gente pode eventualmente estar desprezando essa torção, tá? Então, é uma situação aí, né? Essa viga aqui, a V4, a gente pode estar desprezando essa torção aqui. Então, é uma torção que a gente chama de compatibilidade. Então, nesse caso, a gente poderia, sem nenhuma verificação, fazer o quê?
adotar para essa viga aqui, né? E quais que estão pegando alguma torção? A V9 e a V4, né? A V9 também está pegando ali, né? V9 e V4. A gente poderia, para essas vigas aqui, por exemplo, colocar um valor aqui de divisor. Aí sim, a norma permite. A ideia da norma com o divisor é isso aqui. É considerar esses valores aqui como divisores. E aí a gente, com isso, teria um outro funcionamento, né, para a estrutura, né, enfim, né, provavelmente você não vai ter aquele nível de engastamento que foi observado ali, né, tá? Você vai ter ali um outro nível, né, de torção, com certeza, vamos ver depois na análise do pórtico, né? Aí, ó, já teve uma taxa de armadura menor, tá? E aí, qual foi o resultado aqui, né, da análise? Ó, aqui, ó. Então, isso você pode fazer. Então, você teve um resultado realmente com uma condição mais favorável aí, né, para essa viga aqui. Assim, nesse caso não foi um case crítico, né, que não passou, né, que é muito comum até. Mas aí sim, essa classificação, ela aí de fato com certeza é o que a norma prescreve. Se você fizer essa classificação, ok, você pode adotar ela para 100% dos casos de torção de compatibilidade, tá? Você está coberto. Então é um outro case de classificação envolvendo torção. Agora, nesse caso, sim, a aplicação da norma se refere com certeza a essas ligações viga-viga. O caso da laje, realmente, aí não. Aí, assim, na minha interpretação, não que você não possa aplicar, mas eu mostrei ali que dá uma diferença brusca. Naquele caso, claro que eu coloquei um caso ali bem clássico, né? De momentos envolventes bem importantes, tá?